Aqui quem fala é Ricardo Mamed e nós vamos trabalhar com você o tópico de gramática e o assunto tratado na aula de hoje vai ser sobre termos da oração, no caso, os termos ligados ao verbo e com mais especificidade, digamos assim, não é? Os termos integrantes, que nós chamamos de complementos verbais, os objetos. Então, vamos lá? Vamos começar. Seja bem-vindo aí. Lembre-se também de que no nosso canal você encontrará aulas anteriores a essa que também tratam deste assunto, que é o assunto de análise sintática. E, para você, se você se interessar, temos também a aula do sujeito, que nós já fizemos, também sobre as questões das regências verbais, os verbos transitivos e verbos intransitivos, sintagmas nominais. Então, procure lá e sempre você terá aí alguns vídeos para você que estuda ter um apoio bom, não é? E sempre aqui para te amparar em todos os momentos que você precisar, ok? Bom, meninos, nós sabemos muito bem que a nossa língua ela é montada basicamente com estes dois termos chamados termos essenciais, que seria o sujeito, o responsável pela, digamos, concordância verbal, o responsável por declarar-se ao verbo, conjugá-lo e passar também uma informação para o predicado. O predicado em si contém o verbo e todas as informações necessárias para que você consiga entender a mensagem, não é, proferida pelos falantes. Então, basicamente, é isso daqui. É uma oração que nós temos de estrutura mínima para você se lembrar. Então, sempre o sujeito possui um núcleo, no caso aqui, neste exemplo, que seria o substantivo, e entra em sintonia com o verbo. E a oração diz: acidentes acontecem. Mas nós também podemos pensar que poderemos aqui ampliar a análise, não é? Como a gente só havia estudado a questão do sujeito e do predicado, vamos começar a perceber então que tudo o que acontece dentro das orações, não é? Todas as palavras que se relacionam entre si, elas também podem ser analisadas tranquilamente. E aqui no caso nós ampliamos a sentença e colocamos alguns itens a mais, vamos dar uma olhadinha? Ó, no sujeito, continua novamente aqui o núcleo e no predicado também o núcleo verbal acontecem. Mas dentro do sujeito, perceba, colocamos o item 1 graves e o item 3 de trânsito. E se analisarmos bem, o que nós podemos te dizer? Nesse caso aqui, estas duas palavras estão ligadas no núcleo, então são termos que se conectam no nome. Olha só, não é? Isso aí nós estudaremos em outro vídeo, mas você já pode perceber que as conexões são muito importantes, as relações, as dependências, as concordâncias, para nós podermos entender a estrutura que nós vamos falar hoje, não é? Aqui dentro do predicado, olha só, nós temos então o verbo acontecem e juntamente ao verbo agregamos o número 4, que seria o adjunto adverbial raramente. Isso é uma circunstância para esse verbo aqui presente. E outros dois itens também que nós temos, olha lá, em estradas bem conservadas. Essa aula nós também teremos é uma aula sobre adjuntos adverbiais. Isso são circunstanciadores para essa ação verbal que está aqui. Se percebermos, você está me informando o local em estradas e, além disso, você está agregando ainda itens extras para aprimorar que tipo de estrada é essa? Olha só, você coloca bem conservadas. Então, são situações as quais a gente sempre tem que analisar. Então, tudo está conectando em quem aqui? No caso, esses itens estão conectados ao verbo. E no sujeito, nós percebemos que os itens estão conectados ao nome. E aí faz sentido você lembrar sintagma nominal, o sujeito, e o sintagma verbal, o predicado. Ok? Lembre-se sempre de depois parar o vídeo para que você consiga ler essas explicações todas aqui agregadas a este slide, para você não se perder nas explicações, ok? Vamos continuar. Aqui, basicamente, alguns comentários rápidos. Nós sabemos que
O que mais nos importa aqui nessa aula de hoje vai ser estudar a conexão verbal e estudar o nome que se liga a esse verbo. Só que nós temos que perceber que verbo é uma classe que possui algumas terminações diferentes, não é? Das terminações dos substantivos, por exemplo. Porque nós sabemos que o substantivo, quando colocamos no plural, nós acrescentamos, na maioria de suas vezes, o S. A desinência, aquela que mostra a flexão da palavra que está no plural. Podemos também colocá-lo no feminino, mas com referência ao verbo em si, isso não funciona. Por quê? Você não faz o plural do verbo com a desinência S, e sim com as desinências específicas, que são as desinências próprias para as pessoas as quais nós conjugamos, não é? No caso, olha aqui um exemplozinho único que nós vamos te dar, ó, o mos. Quando nós olhamos isso indica a pluralização do verbo, porque você colocou em primeira pessoa do plural. Então, lembre-se bem disso, não é? É uma classe importantíssima para tudo que nós formos fazer, porque o verbo, ele é vamos dizer, o núcleo central de um predicado, e a ele nós vamos olhando todas as conexões necessárias, não é? Vamos lá então, na sequência. Bom, basicamente, meninos, o que nós temos dentro da língua portuguesa que se conecta a esse verbo, não é? São esses itens que estão aqui. Brevemente vamos vê-los. Hoje nós falaremos sobre esses dois, os complementos verbais. A gramática os chama de objetos, ok? E nós veremos os dois casos. Também temos o adjunto adverbial, muito simples de entender, e essa aula é a próxima, né, na sequência das nossas aulas de análise sintática, e depois o agente da passiva, ok? Que também faz parte aí das conexões verbais. Então, são esses, digamos, 4 itens, ok? 2 complementos verbais, uma parte de circunstância e um elemento aqui, olha só, que é o autor de uma ação verbal dentro de uma voz passiva. Então, vamos partir para estudar esses 2 itens aqui agora, não é? Os objetos que têm conexão ali direta, digamos assim, né, com a proposta verbal. Vejamos agora aqui algumas situações de como o verbo se comporta. Então, digamos assim, as regências desse verbo, ok? Vamos dar uma olhada e ir explicando isso para você com mais detalhes. Primeiro, olha só, ó, nós sabemos que regência verbal é quando você vai completar uma palavra para que ela tenha alguma significação, não é? Então, por exemplo, um verbo, quando você vai completá-lo, não é? Se for um verbo de ação, no caso, nós chamamos esses verbos de ação de verbos nocionais. Por quê? Porque eles nos dão essa ideia do que é passado para nós. Mas em algumas circunstâncias, não é? Nós percebemos que eles são chamados de intransitivos. Por quê? Porque você não os completou. Então, são verbos que possuem uma existência, digamos, autônoma, e ele por si mesmo passa para você toda a informação necessária sem necessidade de nenhuma complementação. Por exemplo, choveu, está pronta a sentença. A oração está plena, repleta, pronta, para que você consiga entender a ideia. Então, não houve aqui nenhuma espécie de complementação verbal. Por isso é que nós sempre damos esse nome de o quê? Verbos intransitivos. No caso de baixo, outro modelo, a luz apagou e a lua brilhava. Então, muita gente tem a dúvida de perguntar qual é o verbo, que verbo é intransitivo. E isso você só vai descobrir se realmente você lê o contexto em que esse verbo está inserido. Caso contrário, você não consegue perceber isso, não é? Então, dentro das orações, o que nós temos que nos atentar? Como está se comportando as palavras. No caso, choveu, nós sabemos muito bem que nem sujeito nós temos, porque esse verbo é um famoso verbo impessoal, fenômeno da natureza, não é? Sempre em terceira pessoa do singular, e ele não precisa nem de sujeito e quanto menos de complemento. Você pode até agregar a ele algumas circunstâncias adverbiais. Por exemplo, choveu demais ontem, olha isso. Que não altera a transitividade verbal. Olha que interessante. Então, meninos, atentem-se a isso, não é? Quando nós olhamos um verbo e ele nos passa a informação por
totalidade, sem necessariamente completarmos, não é? Com algum substantivo ou com algum complemento, nós damos o nome a esses verbos de verbos intransitivos. Agora, vamos ver mais alguns exemplos. Olha aqui, muita gente erra, porque isso aqui é chamado hipérbato. Em língua portuguesa, o que é um hipérbato? É quando nós fazemos uma inversão das nossas palavras na língua, e isso é perfeitamente normal. Mas a concordância, não é? Então, por exemplo, acabou as festas. Você cometeu um erro. Que erro você cometeu? Você não viu que as festas era o sujeito que conjugava o verbo. Qual é a lei do sujeito? A regra de concordância. Sujeito plural, verbo no plural. Então, o predicado aqui também deveria estar no plural. Como no exemplo. Agora, nós não estamos tratando sobre isso, nós estamos te dizendo que estes verbos aqui, modelos, são todos verbos intransitivos também. Porque, às vezes, você, por inverter alguma palavra dentro da oração, você acha que, por exemplo, R$ 20 aqui no outro exemplo, seria o complemento do verbo faltar. E não é. Ele é o sujeito, então não confunda. Ok? Sujeito sempre é um declarante para a proposta verbal. E ele sempre vai concordar com esse verbo e conjugá-lo. Então não cometa mais esses erros. Lembre-se bem. Olha mais um modelinho para terminar esse slide. Restaram o quê? Poucos alunos. Então, quer dizer, troque poucos alunos por eles. Você verifica na hora que quando nós trocamos o pronome reto pelo sujeito, você consegue descobri-lo na hora. Fica aí a dica então para vocês. Tudo bem com isso? Então não se esqueçam, porque há uma inversão, a transitividade verbal ainda continua intransitiva, sem nenhuma alteração. Mas, vamos lá? Olha só. Existe também esses aqui, os transitivos, que são transitivos diretos. Vamos ver o que é isso? Por que que agora você está aí pensando o que é um trânsito? Trânsito é quando o verbo em si necessita e pede um complemento para que ele consiga te passar a informação. No caso aqui, olha isso aqui, o raio. O raio partiu. Se nós pararmos aqui, falta o que foi partido. Então você está percebendo que você vai precisar somar, agregar, colocar uma palavra aqui que dê o quê? Que dê um sentido pleno a essa oração. Porque o raio partiu e quem foi quebrado, no caso, é a árvore. Então, o que é que nós fizemos agora? Há uma alteração na montagem dessa estrutura frasal, digamos assim. Por isso é que os verbos podem ter esse trânsito. E quando nós dizemos trânsito, você está falando sobre complementação verbal. Então, quando o verbo transita, é porque você completou. Então, você completou com quem? Com um complemento verbal que recebe o nome de objeto. E esse objeto, você verifica aqui comigo, que é o que mesmo? Lembre-se bem, nós vamos aprofundar nisso daí, né? É sempre o que você vai deixar como alvo. Tá vendo lá? Nunca vai agir. Então, se partiu, quem quebrou? A árvore que foi quebrada pelo raio. Vocês viram que coisa? Então, aí é que vem essa noção. Tá vendo lá? Então, o complemento verbal é sempre um paciente afetado que sofre essa ação do verbo, não é? Então, fica a dica aí para você não errar isso mais. Por exemplo, olha aqui, a árvore produziu frutos. Você viu? Então, olha que legal. Seria o quê? O efeito resultante da ação da produção. Porque se você para, realmente parece que nós não temos sentido. A árvore produziu. Falta, você viu? Então, às vezes, é necessário nós colocarmos esses complementos. Então, quando isso ocorrer, nós temos um verbo chamado o quê? Transitivo direto. Mas aí você fala, professor, mas por que transitivo direto? Não estou entendendo, porque você não usou preposição. Quando o verbo não exigir preposição, quer dizer, quando a preposição não for obrigatória, o complemento é chamado objeto direto. E nós falamos que é um complemento direto, é uma complementação que você põe, para se ligar aqui ao verbo, sem nenhuma preposição. E lembre-se
que o verbo precisa ser um verbo de ação, não é? Para que você complete com um substantivo, beleza? E aí você vai ter a proposta do objeto direto. Simples, muito fácil, ok? Vamos seguir? Vamos lá. Outro aqui. Aí nós já mudamos a conversa. Se você percebeu no slide anterior, não é? O que nós temos aqui? Agora você vai completar novamente um verbo, mas só que você está percebendo que aqui nós temos um verbo transitivo chamado indireto. E é isso. Por que indireto? Porque agora você vai colocar uma preposição. Foi como eu te disse no começo aqui da explicação da regência verbal. Então existem verbos, não é, que necessitam de complementação preposicionada. Então essa preposiçãozinha, ela vai ser sempre vinculada a este verbo e aí você não tem como tirar essa preposição dali, porque senão você destrói o sentido dessa oração. Por isso é que nós chamamos de complemento preposicionado. E é sempre, não é? Lembre-se disso, sempre aquilo que é o alvo afetado. Então, por exemplo, ó, as andorinhas gostam do quê? Ali, se você percebeu, ó, do verão. Por quê? Quem gosta, gosta de. Então, aqui nós vamos chamar esse de verão, olha lá, do verão no caso, né, de objeto indireto, porque é o complemento do verbo que realmente pediu para que você colocasse essa preposição ali. Tudo bem? Então, aqui em cima a gente tem algumas explicações dizendo que é o objeto indireto, olha lá, é um complemento preposicionado, né? E pode, às vezes, você perceber, olha lá, ó, né, que ele vai ter essa preposição ali, às vezes implícita, às vezes pode ser um pronome. Então, nós vamos também te mostrar isso. Porque, às vezes, não porque não apareça a preposição em si, como no caso de um pronome que nós vamos te falar, o menino não pode deixar de dizer que o verbo é um verbo transitivo indireto, ok? Vamos falar sobre isso aí mais um pouquinho agora para frente aqui, beleza? Então, vamos lá, prepare-se aí para receber mais informações. Bom, um outro tipo também de verbo que nós temos é o que pode ser chamado de bitransitivo, ok? E o que seria isso, não é? Esses verbos da nossa língua, eles aceitam, não é, olha lá, duas bases para que nós completemos. Então, você pode perceber que, às vezes, nós vamos colocar só um complemento ou, às vezes, também podemos colocar dois complementos. Vamos dar uma olhada? No caso aqui, o que nós temos? O sujeito eu implícito. Tudo bem. O predicado, então, é o que você enxerga aqui escrito para mim. Se você disse que eu enviei, você poderia parar aí. E você pense assim, bom, se eu enviei, a frase está completa, porque dá para entender, né, que eu mandei alguma coisa para alguém. E aí o menino me pergunta, fala, mas professor, então eu tenho que saber um contexto antes para poder ter falado essa oração. Com certeza absoluta, porque se você do nada dizer eu enviei, isso não tem um sentido completo, não é? Mas se você pensar que você tinha ido ao correio, foi mandar uma carta que você tinha escrito para sua mãe, fica evidenciado que quando você volta e conversa com alguém na sua residência, fala, olha, eu enviei. Então, pensa nisso. Pode ser um verbo intransitivo. Mas também podemos pegar e explicitar os complementos que aqui estão. Então, vamos explicitar para que você veja o que aconteceu. Se eu enviei, o que foi enviado, que seria o resultado daquilo feito, foi um recado. Então, a gente chama isso de complemento direto. No caso, objeto direto. Mas, vamos olhar, se você enviou, alguém recebeu. Então, o receptor dessa ação verbal vai ser ao proprietário. Então, você perceba bem que aqui há uma preposição conectada ao verbo enviar e isso indica, ali, o destinatário de quem recebeu o recado. Então, raciocine comigo. Você faz a ação de enviar. Algo é enviado, que no caso, o recado. Alguém recebe, que no caso, proprietário. Como é que se chama então esse receptor, objeto indireto? Porque é preposicionado, a preposição é de destino, então você sabe muito bem que ele é o receptor dessa ação, e a coisa, digamos assim, feita, não é? Enviada,
seria o recado sem substantivo, sem preposição aqui, não é? Então, nós temos ali um verbo transitivo, olha que interessante, direto e indireto. Algumas pessoas me dizem assim, eu posso deixar com um complemento só? Perfeitamente. Você pode dizer para mim assim, enviei o recado. E não dizer para quem que você enviou, não necessariamente que você precisa. Então, gente, não tem problema nenhum. Agora, quando formos completar com 2 substantivos, nós temos que saber isso. Um precisa ser preposicionado porque é o indireto, e o outro sem a preposição, que é o direto. Nós não podemos colocar 2 iguais para o mesmo verbo. Por exemplo, um objeto indireto e um objeto indireto ligado no mesmo verbo. Isso não tem lógica e é um erro que muita gente comete. Você vai ver logo como nas próximas explicações aí. Beleza? Vamos lá? Mais informação aí para você. Bom, meninos, nessa parte aqui da aula vamos ser breves, porque agora que você já entendeu o mecanismo de como se completam os verbos, como esses verbos transitam, nós vamos falar sobre os complementos desses verbos. Aqui nós temos, então, o objeto direto, que já tinha sido apresentado anteriormente, mas agora vamos aprofundar. Você perceba o seguinte, no predicado, nós temos aqui o verbo derrubar. No sujeito, nós temos ventos. Então, ventos derrubam. E aí você perceba que o alvo são as árvores. No caso, olha lá, ventos derrubam árvores, árvores é o objeto direto. Isso confirma porque ele é o paciente afetado pela derrubada. Então, saiba o seguinte, nós sabemos que quando nós fazemos uma análise sintática, que é a colocação das palavras dentro da oração, e elas se conectam umas às outras, nós temos que saber a função delas, o que, vamos dizer de uma outra maneira, o trabalho que elas realizam dentro de uma oração. Então, qual que seria esse, entre aspas, aí, esse trabalho do objeto direto? Completar um verbo e informar a proposta de ser alvo daquilo que foi feito, que foi falado, que foi etc. Né? Mas na questão, a ação, não é? Digamos assim, a ação verbal. Então é uma complementação da ação. E aí não se esqueça, sempre paciente. Agora, isso é muito importante também para o menino se atentar à ideia semântica do objeto. O que é a semântica? Não é? O que ele significa ali. Foi isso que eu te falei. Ele é o paciente afetado pela ação verbal. Ele é o resultado ou a meta, não é? Da ação. Então, meninos, ali em cima, sempre você, depois que nós comentarmos, se você quiser parar o vídeo, para que você leia, faça as suas anotações, é aquilo que nós dizemos, ó. A relação dele ele é associada ao verbo, olha lá, sempre associado ao que verbo, transitivo direto, sem preposição obrigatória quanto à sua forma. Pronto. Creio que agora ficou claro para nós o que você vê de objeto direto. Então, mais exemplos? Olha lá, Santos Dumont inventou. Então, inventou algo, não foi isso? O que foi inventado? O avião. Então, o avião seria o complemento direto do verbo transitivo direto. Então, ali, digamos, o objeto. Fácil, não é? Olha só, mais um exemplo. Os astrônomos observam o quê? Os corpos celestes. Então, corpos celestes é aquilo que é observado, é a meta da observação. Perfeito. Então, sabemos que, muito diferente do sujeito que conjuga um verbo, o objeto o completa e passa para você uma informação de alvo. Olha só, de meta, muito... A nossa língua é muito perfeita, né? As coisas se encaixam dentro da nossa oração, de uma maneira suave, coesa, não é? E você perceba bem que quando você necessita colocar esses objetos, você vai informar com mais clareza a proposta do verbo. Tá bom, meu querido? Fica a dica para você aí. Ok, vamos continuar aqui? Meninos, vejamos agora aqui uma visãozinha legal, uma charge, não é? Vamos fazer um exercício para você se treinar aí. Olha só, nós temos ali então um conselho de ética e aqui nós vamos ler juntos. Ele diz assim, alguma prova
Olha, a prova é essa aqui de 5 queijos. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Nós sabemos que o Conselho de Ética, conhecidíssimo aqui no Brasil, para julgar problemas, não é? Que os políticos cometem erros, equívocos, não é? Então, isso aí é montado para que eles passem por vamos dizer, uma avaliação mais, né? Um crivo digamos, podemos pensar aqui, de julgamento, não é? Entre eles. Mas vamos ver o que nos interessa aqui. Por quê? Vamos raciocinar. Em uma das ocorrências, o vocábulo prova, que apareceu aqui e que apareceu aqui embaixo. Prova essa de 5 queijos, ok? É verbo transitivo direto. Então, já fomos direto ao assunto. O professor que montou essa questão já disse, e você perceba o seguinte, ele disse que é transitivo direto, então você já deve saber o que é isso, não é? Para responder essa questão. Aí ele pergunta assim, aponte o objeto direto desse verbo. Olha só que pergunta cabível aqui para o momento, né? Para você perceber como que funciona a nossa língua. Então, onde está o verbo? Em cima ou embaixo? Ok? Então, agora deixa eu te orientar. Quando você for fazer esse exercício, não é? Você pare o vídeo, responda, não é? A questão pedida e depois você veja a resposta comigo aqui, ok? Então, na sequência, eu sempre apresento a resposta, mas é você dar uma pausa, não é? E faça o exercício e treine-se. Ok, então vamos lá, vamos ver a resposta agora aqui. Trata-se do sintagma nominal, essa de 5 queijos, que no caso seria o de baixo. Olha só, legal, porque aqui é o verbo provar no imperativo. Então, prova, não é? Prova quem? Eu provo, tu provas, então prova tu, olha lá. E completei. Essa de 5 queijos. O essa de 5 queijos é o complemento do provar, do verbo provar, não é? E vamos ver a próxima questão. Olha só. Qual que é o significado aí? Agora vamos lá. Contextual. Esqueça a parte gramatical. Então, o que você entendeu sobre a charge que disse Conselho de Ética, que no começo eu te dei algumas dicas, que é como se fosse um tribunal ali, não é? Para avaliar questões, condutas. Como é que fica aí? Por que você usou essa expressão aí como objeto direto do verbo provar, falando do que você falou? Olha só, então, gente, hoje, para se resolver prova, não é? De português, ou não necessariamente resolver uma prova, mas para entender a nossa língua, não é? E isso é muito importante. A gramática, ela soluciona essas coisas todas, trazendo essas informações para nós via o quê? Via itens. Não necessariamente que você vai ficar usando objeto direto, não é? Mas que você percebeu, é um complemento verbal. É um complemento verbal de um verbo que disse para você provar. E ainda disse que era uma pizza de 5 queijos. Então agora, explica para mim o significado contextual desse objeto direto. O que ele quis dizer com essa de 5 queijos? Vamos lá? Agora é o seu momento de parar o vídeo e eu te apresento a resposta. Então, veja a resposta. Vamos ler? O objeto aqui faz referência a uma pizza, olha que legal, que, por sua vez, remete à expressão daquela famosa expressão acabar em pizza, quer dizer, não vai virar nada, não é? Tal expressão, olha lá, significa que esses acusados, olha lá, pelo Conselho de Ética, foram o quê? Absolvidos. Fica então uma belíssima questão sobre objeto, para você ver o que é um complemento verbal, a informação passada via complemento verbal e a crítica ácida sobre esses tipos de situação que são comuns aqui no Brasil. Não é, meninos? Vamos continuar. Ok. Na sequência, você vai ver aqui comigo uma modalidade digamos, pouco usada e muito, digamos, amplamente usada na literatura, ok? É uma maneira de você usar o objeto direto com uma preposição.
não obrigatória no caso, né? Por isso é que nós temos essa modalidade chamada objeto direto preposicionado, mas você escutou bem, objeto direto, não o indireto. Então vamos entender aqui. Se você olhar aqui embaixo comigo, o exemplo que eu estou te dando aqui do verbo tomar, ok? Então você diz assim, o atirador tomou o revólver, tomou o rifle, tomou a arma. Não, tranquilo. O que você continua a entender aqui? Que isso foi aquilo que foi tomado, então é o objeto, é o complemento do verbo tomar. Perfeito, está tudo bem. Mas em cima, o que foi feito? O autor disse para você o seguinte, os revoltosos tomaram, e aí ele fez o uso, olha lá, das armas. Então, o que você fez? Você completou o verbo, não é? Que é um verbo transitivo, direto, com uma preposição não obrigatória. E é isso que estamos falando aqui. Então, pode ser excluída sem afetar o sentido. Então, não quebraremos a regência. Olha só, não destruiremos a semântica. E isso é muito importante. E, às vezes, o menino, na hora da leitura, não é? O aluno, a aluna, no caso, não é? Ele faz essa leitura e ele vai direto achando que aquilo, porque está preposicionado, é o objeto indireto. Cuidado, a gente sempre chama atenção de superficialidades. Essas coisas não podem ser feitas, principalmente quando se trata de análise linguística, porque senão você vai cometer erros seríssimos aí, até erros, vamos dizer assim, de semântica, né? Porque dependendo do que você escreve ou fala, ou deixa passar, digamos assim, você fala outra, indica outra situação. Vamos dar mais uma olhadinha, então, aqui na sequência, por exemplo, como é que nós podemos usar isso daí de outras maneiras. Nós sabemos que, olha, neste slide, o que você está vendo aqui? Frase clássica, amar a Deus, olha só que beleza, sobre todas as coisas. Isso, gente, é uma maneira até de você enfatizar, com certeza, aí o objeto direto. Então, isso aqui é um objeto direto que está preposicionado, ok? Não vá falar, é objeto indireto. O verbo não é. Então, o verbo não é indireto. Por isso é que acontece essa modalidade. Quando o verbo for indireto, isso aqui não existe, não é, gente? Então, preste atenção. Vamos ver mais um exemplo. Ela adora. Podemos falar todos os alunos. Ela adora todos. Mas eu não quis. O que você fez? Você preposicionou. Ela adora a todos. Então, qual foi o motivo dessa construção? Aqui, nesse caso, os dois, vocês perceberam? Enfatizar. Olha só, é uma maneira linguística, não é? É por isso que eu disse que, às vezes, os jornais, literatura, não é? Eles usam muito isso daí nos livros. Aqui a Bíblia está assim, não é? Justamente para você enfatizar Deus. Olha só, vamos para cá, ó. Mais um probleminha. Esses dois que vocês têm aqui, não é? Que é o verbo beber e o comer, nós dizemos que pode ser por ideia partitiva. O que é isso, ideia partitiva? Vamos pensar na Santa Ceia. Nos últimos momentos ali, né, da vida de Cristo, ele vai se alimentar com seus apóstolos. E ali ele rasga o pão, ele divide o vinho, não é? Então, o que ele está dizendo aqui? Beba do meu vinho e coma do meu pão. Então, quando ele corta os pães ali, no caso, com as mãos, não é? E distribui aqueles, né, pedaços de pão ali para os seus apóstolos, não é? Ele faz uso de uma gramática perfeita, né? No caso, nós traduzindo isso para a língua portuguesa. O que você quer dizer com bêbado? O que você quer dizer com cômodo? Seriam os pedaços. Por isso, a ideia do cristão é dividir e não comer tudo. Então, porque se você tira, você fala, ó, beba o vinho, olha lá, você bebeu tudo. Coma o pão, você não divide. Então, partes seria isso. Então, o oferecimento de um bolo, coma do bolo. Quer dizer, você não vai comer o bolo inteiro, você vai comer um pedaço só. Por isso é que aqui, este objeto direto, meu vinho e meu pão, está preposicionado. Qual é a justificativa? Ali em cima. A ideia da parte, e não do todo.
Interessante, não é? Então, vocês estão vendo, ó, às vezes você fala, justamente, então, se preposicionarmos isso, muda o sentido. Aqui mudou o sentido um pouquinho, né? Vamos lá? Tem mais coisa para a gente falar aqui com vocês. É normal nós usarmos essa modalidade de cá. Ó, o filho ama o pai. Muito bem. Nós sabemos que o filho seria, né, o autor da ação de amar e o receptor desse amor seria o pai, que é o objeto direto. Mas, se você inverter a ordem lógica da coisa, você cai para esse exemplo de cá. Então, quando a gente diz ao pai ama o filho, você falou a mesma coisa que está aqui. Só que aí você começa a raciocinar comigo. Por quê? Quando você lembra da explicação que nós te demos, que sujeito não poderia ser preposicionado de forma nenhuma? Então, em português, quando se trata de um hipérbato, quando nós invertemos a ordem das palavras, a gramática aqui ficou perfeita. Por quê? Este termo você preposicionou justamente para não conjugar, porque senão você conjugaria. Olha o que você faria aqui, ó. O pai ama. Sem a preposição, você conjuga o verbo. E aí vira sujeito. E o filho também poderia fazer o mesmo trabalho de o filho ama. Então, entendemos? Realmente, ficaria ambíguo. Eu não sei quem é que ama, porque os dois estão conjugando o verbo. Então, não posso fazer isso. Como a gente sabe que o complemento não conjuga o complemento, o nome já diz, ele completa, eu preposicionei. Mas eu iniciei a oração com ele justamente por isso. Olha que legal. E o verbo não deixou de ser transitivo direto de maneira nenhuma. Ainda o filho continua amando ao pai. Olha só. Então, cuidado, hein? Porque em algumas situações você vai ter que explicar isso aqui, não é? É para você, então, entender por que nós criamos esse mecanismo na língua, porque às vezes não tem como. Às vezes a pessoa precisa, não é, mudar uma maneira de escrever e ela pega e preposiciona, justamente para não haver, não é, duplo sentido aqui, não haver essa problemática toda dentro da frase. Muito bem feito. Eu acho que, por isso que eu digo, português é uma situação de análise, português é uma língua de investigação. Então, prezado ouvinte e prezada ouvinte, atente-se a isso sempre, ok? As palavras nos passam informações, ok? Quando estiverem corretas, você vai ter que interpretar isso aí, não é? De como está sendo montado. Tá bom, meus queridos? Vamos lá? Aqui, na sequência, objeto indireto. Vamos lá ver? Já tínhamos falado sobre isso. Agora, tudo que você viu antes já não serve para cá. Por quê? O verbo, nessa circunstância, ele precisa da preposição. Por isso é que a gente fala, ó, vem sempre associado ao verbo transitivo indireto, não é? Por quê? Ele pede essa preposição, desconfia de, não tem como você eliminá-la. E ele é, de novo, nós já falamos sobre isso, ó, paciente, o alvo dessas ações. Então, não se esqueça, objeto é paciente, objeto é passivo, ele não age, não é? E aqui nós temos um exemplo, ó, o investidor esperto, olha isso, desconfia, pronto, de lucros fáceis. Então, o alvo da desconfiança desse cidadão é o lucro fácil, quer dizer, objeto indireto, ok? Muito bom, né? É isso daí. Às vezes, gente, há uma... Depois nós podemos, você leia com mais calma aí, e é uma... Eu deixei aqui por uma observação, ele diz, ó, uma prova de que desconfiar exige de... Olha só, ó. É que você não consegue, você falar, olha, o povo desconfia lucros, vocês viram isso? Então, é o que nós temos aqui embaixo, beleza? Fica a dica para você, não há sintaxe correta sem a preposição aqui, exigida pelo verbo, né? Então, vamos ver aqui outros exemplos rapidamente, olha só. O direito à educação compete, se compete, compete a todo cidadão. Ali, preposição, objeto indireto, quem recebe? O cidadão. É o destinatário da ação. Olha lá, percebeu que joia? Objeto indireto aqui, perfeito, né? E embaixo, meninos, ó, vamos de novo? Lembra
quando nós dissemos, olha o verbo que pode ser de e indireto, o verbo bitransitivo, olha isso, ó. Muitos poetas dedicavam, vamos lá, dedicavam o quê? Olha seus versos. Os versos são dedicados. E quem estão? No caso aqui, quem está, né? Quem está recebendo aqui, né, esses versos, ó, a seus benfeitores. Então, se dedica a seus benfeitores ou aos, se você quiser, seus bem. Então, essas pessoas são as receptoras dessa dedicação. Os versos, o resultado daquilo que você dedicou. Então, simples, sem preposição, com a preposição obrigatória. Não se esquecendo que você não pode ter dois iguais. É isso, basicamente, ok? Bom, pessoal, como me fora pedido, não é? Para que eu desse mais exemplos, para que as pessoas pudessem entender melhor, então sempre estou pondo um pouco mais de exemplo, vocês até, né, se não necessitar, você passa o vídeo para frente, ok? Mas aqui são mais modelinhos, ok? Então vamos dar uma olhada? Olha só, ó. O mordomo abriu, olha só, o que? Realmente a porta. Olha lá, o resultado. Quem? Para quem? Né? As pessoas. Olha os destinatários aqui, ó. Para os convidados. Então, de novo, ó, o verbo abrir é um verbo que pede dois complementos. Ó. Você viu isso? Ou se você quisesse, como já falamos, abriu pode ser abriu para os convidados. Não é? Olha lá, não é? A porta, se você não quiser colocar. Enfim, nós já tínhamos comentado. Lembra, então? Tudo bem? Vamos para cá. Ó. Este direito cabe, agora aqui você não tem como, porque o verbo pede a preposição obrigatória e só pode ser um objeto indireto. Olha lá, cabe ao aluno. Então, ao aluno seria o beneficiário dessa ação aí do verbo caber. Ok? Era isso. Então, aqui, gente, nós vamos fechar a primeira parte e vamos fazer mais exercícios para vocês praticarem. Ok? Então, prepare-se aí. Vamos lá. Olha só aqui comigo. Então, vamos juntos? Você vai ler comigo a questão 1 e a questão 2, ok? Na questão 1, os prisioneiros revoltosos depuseram o diretor da penitenciária. E na 2, você disse, os prisioneiros revoltosos depuseram ao diretor da penitenciária. Então, olha só, você fala, mas professor, o de cima é depuseram o diretor, não há uma preposição, né? Não. E o de baixo? Você colocou uma preposição. E aí você pensa o seguinte, o que aconteceu? Em alguns momentos, os verbos, quando nós preposicionamos, eles mudam de sentido. Então, isso é o que se diz sobre regência. Então, a regência do verbo em cima, não é? Está direta e a regência de baixo está indireta. E o que aconteceu? O sentido. Mudou o sentido. Agora é a sua vez, você já sabe o esquema, pare o vídeo, leia a questão, responda e depois verifique a resposta comigo. Vamos ler? Descreva a diferença de sentido que há entre ambas. Tudo bem? Então faça o seu exercício agora e confira comigo a resposta. Olha só, vamos ler junto a resposta agora? Na primeira oração, os prisioneiros provocaram a demissão do diretor da penitenciária. Olha só o sentido do verbo, quer dizer, depuseram, tiraram a pessoa do cargo, não é? É o verbo depor. Olha lá, que está na função de paciente, olha só, da ação de depor, não é? E na segunda, os prisioneiros prestaram depoimento ao... Olha, é o que mais acontece, né, gente? Tá bom? Olha lá, ao, né, diretor aqui da penitenciária, que está no papel de receptor destinatário da ação verbal. Então, fica a dica aí para você. Acertou? Treina mais então comigo agora, no próximo slide. Vamos lá? Qual a função sintática do termo diretor da penitenciária em cada uma das orações? Ok? Lembrando aí, então, que você agora para o vídeo, ok? E faça o exercício. Vamos olhar a resposta? A resposta é essa. Na primeira versão, objeto direto, como a gente já havia comentado, e na segunda, objeto indireto. Eu espero que você se saiu bem, ok? Vamos lá? Temos mais informações para você. Ok, continuando com a nossa bateria de exercícios, vamos lá ver mais um? Aqui nós temos um teste.
simples para que você resolva, não é? Você lerá as 3 questões aqui em cima, ok? E, na sequência, eu gostaria que você me dissesse em qual dessas 3 questões há um sujeito, um objeto indireto e um objeto direto, ok? Então, por favor, faça o exercício e confira comigo a resposta. Não se esqueça de parar o vídeo, ok? Vamos lá ver então a resposta. Letra... Isso, apenas na 2. Vamos ler? A natureza devolve, então a natureza é o sujeito do verbo devolver. Ela devolve ao homem, que seria o receptor, objeto indireto, os maus tratos, que no caso seria o objeto direto. Acertou? Vamos lá, treinando um pouquinho mais aí. Vamos passar para os próximos slides. Vejamos mais um exercício juntos, ok? Vamos lá, vamos treinar. Aqui, meninos, é o seguinte. Você possui aqui 5 questões e, em cima, estou te dando 3 opções com um código ABC. Para cada código, você tem o A, objeto direto, o B, objeto indireto, e o C, objeto direto preposicionado. Como fazer o exercício? Neste momento, você vai parar o vídeo, você lerá as questões e vá anotando todas. Na sequência, nós mostraremos uma a uma para você aqui quais são as respostas corretas, ok? Então, faça isso agora, dê uma paradinha e já vamos corrigir juntos. Vamos conferir então? Olha só, veja se você acertou. Aos convidados entregaram a programação do ano todo. Então, nós sabemos que a resposta vai ser a letra B. Olha só, objeto indireto. Por quê? Entregaram a programação. Então, entregaram, não sabemos quem entregou. Nós não temos aqui a definição de quem fez essa ação, então o sujeito indeterminado. A programação seria o objeto direto, não é? Quem a recebeu? O convidado. Olha lá, entregaram para os convidados ou aos convidados. Não se esqueça que essa preposiçãozinha aqui seria destino, né? Então, o receptor dessa ação. Muito bem. Letra B, ok? Sequência, meninos, vamos lá ver. Letra C. Aos convidados, todos os atores receberam em seus camarins. E aí você deve estar se perguntando, mas é igual? Foi o que nós dissemos, né? Então, o que a gente tem agora aqui? Quem receberam? Todos os atores. Então, nós temos o sujeito todos os atores, que conjuga o verbo receber. Em seus camarins é o advérbio. Então, nós vamos chamar isso aqui de adjunta adverbial de lugar. E aí, é lógico, agora ficou fácil. Por quê? Ó, se você recebeu os convidados. Você teve que preposicionar. Por quê? Lembra da explicação anteriormente? Quando nós temos os convidados sem preposição, nós também temos todos os atores. E aí daria conflito. Por quê? Os convidados receberam, conjuga o verbo. Todos os atores receberam, também conjugaria o verbo. Então nós não podemos. O que nós fizemos? Esse aqui é o alvo do receber. Este aqui é quem conjuga, quem faz ação. Olha lá, percebeu? Então, por isso é que a gente usou. Cuidado, então, não se confunda. O verbo receber é transitivo direto e aqui você preposicionou para não haver conflito entre sujeito e o objeto. Tudo bem? Vamos ver mais um caso. Próxima perguntinha, ok? Veja se você acertou aí, ó. Mulher que a dois ama, a ambos engana. Ele usou também aqui, ó. Você percebeu, ó? Ama a dois. Ah lá, é também. Agora, ele grifou aqui, né? Então, seria o quê? Engana quem recebe ambos. E aí você falou a ambos. Aqui, se você quisesse ter tirado a preposição, não alteraria nada, né? Seria o objeto direto preposicionado aqui, tá? No caso, né? Tá bom? Vamos lá? Mais um, veja se você acertou. Há um bom maestro, olha lá, todos os músicos respeitam. Quem respeita, respeita. Olha ali. Vocês viram que joia? Um bom maestro. Então, ele preposicionou, porque o verbo respeitar é transitivo direto e não obriga essa preposição aqui. Tá joia, meninada? Vamos lá, pessoal. Olha isso aqui. Último.
Bons jantares, nenhum hóspede recusa. Letra, essa foi a mais fácil, né? Porque se recusa, recusa bons jantares. O complemento não preposicionado, ok? Que seria o alvo dessa recusa. Tudo bem, crianças? Pessoas? Muito bom. Vamos continuar com a nossa aula aí. Espero que vocês estejam gostando e tenham feito os exercícios e acertado, ok? Ok. Nessa parte aqui, perceba o seguinte, por favor. Nós temos o tópico, que é a ampliação de sentido na mudança de regência. Como assim? Vamos facilitar isso aí para você entender. Quando nós lemos um modelo como esse, olha ali, o teu namorado não bebeu pinga apenas no baile, minha filha. Ele bebe. Então, o que você me disse? Que o teu namorado não bebeu pinga. Você disse que bebeu seria o verbo transitivo direto e pinga o resultado daquilo que foi bebido, que no caso seria o complemento verbal, sem preposição, o objeto direto. Então, aí vem a proposta do outro verbo embaixo, que fazer, olha, não foi só pinga, né, apenas no baile. Ele bebe. Então, muitas pessoas têm a tendência de dizer que este verbo, nessa circunstância, está intransitivo. Olha, na realidade, se pensarmos aqui, ele realmente não possui nenhum complemento aqui, não é explícito. Mas, pela versão aqui apresentada, nós temos que pensar na regência desse verbo, porque é a mesma do verbo de cima. Você já havia dito que essa pessoa faz uso de álcool. Então, ela consome álcool, ela bebe álcool. É isso que nós temos que pensar aqui. Neste caso, este verbo bebe, você terá que dizer que ele é classificado como um verbo transitivo direto. Olha só. E isso é muito interessante para todos os nossos estudantes em geral da língua, porque é uma maneira de você não explicitar o complemento, mas o perigo é dizer que esse verbo está intransitivo. E no caso, nós já havíamos mencionado. Então, existe um trânsito aqui não explícito, por isso é que às vezes altera-se a regência desse verbo, nestes casos, hein? Então, não vá confundir. Dependendo do que você lê, realmente, às vezes, ele pode até estar intransitivo, né? Aqui não é isso. Você viu como funciona? Olha agora os próximos modelos. Olha esse exemplo aqui, ó. Vamos pensar aqui. Vamos apagar um complemento. Ó, estudante não paga. Não paga o quê? Aí, no caso, é lógico, você tem ali a carteirinha da UCI, você se sai bem, é de graça. Nós estamos, então, falando de pagar o quê? Pagar a entrada, não é? E aqui está elíptico esse complemento. Então, gente, fica claro para nós que quando nós lemos alguns verbos, não porque aqui não está escrito o complemento deste verbo, ele não deixou de ser transitivo direto. Olha só. Vocês viram que coisa? Então a gente chama isso de elipse, apagamento deste objeto para um motivo, às vezes, de não repetição, porque às vezes a repetição é desnecessária, o uso desses complementos às vezes podem cansar os leitores, e aí é um uso muito, vamos dizer assim, muito amplo na nossa língua, que você agora está aprendendo aqui comigo. Então, na hora de ler, sempre a gente tem que tomar esses cuidadinhos, não é? Vamos dar mais uma olhadinha? Olha só, ó, olha um outro exemplo muito bom. Você tem aqui, ó, não são apenas as ações gloriosas que sensibilizam o povo, ainda que por outros motivos, as ações indignas também sensibilizam. E aí, para que falar o povo? Não há necessidade, você já havia mencionado antes. Então, você termina o teu parágrafo com um verbo transitivo direto e não intransitivo, porque você subentendeu povo. O complemento está apagado elíptico. Ficou claro isso para você? Então, agora, daqui por diante, muitas perguntas são cabíveis. A pessoa pode falar, olha, por que não houve aqui o complemento? Não é? E como funciona a transitividade desse verbo? Você vai dizer isso. Por questões de coesão, não é? A necessidade da não repetição desses vocábulos, dessas palavras já anteriormente mencionadas, o verbo subentende isso e faz essa proposta sem necessariamente você repetir o complemento verbal. E não se esqueça de mencionar que, neste caso, o verbo está transitivo direto justamente por essa proposta. Muito legal, não é? Então, vamos lá. Aqui neste outro exemplo,
dessas facas, vamos dar uma olhada no que o autor disse. Ó, os fregueses estão reclamando das facas vendidas no supermercado. Então aqui você vê pessoas agindo para falar mal dessas facas, ok? E embaixo ele põe assim, segundo eles, quer dizer, o foco aqui, gente, está em quem? Nesses fregueses, nesses agentes, nesses autores dessa ação, dessa reclamação. E a faca fica em segundo plano, porque você pega, pensa comigo, ó, ele está reclamando da faca, mas ele é o agente dessa ação de reclamar dessa faca, não é? Então você pensa, ó, elas não cortam. E aí o que, que você vê? Eu apaguei o complemento do cortar, que no caso seria cortar o quê? Eu cortar qualquer coisa, uma carne, um pão, algo assim, não é? Que você não mencionou. Então aí é bem cabível você de novo entender isso aqui como um VTD. Por quê? O foco não está naquilo que eu estou cortando. Você viu? Que no caso seria o alvo, o resultado daquilo que é cortado. E por isso, então às vezes, muitas, vamos dizer assim, informações e textos aí que nós lemos têm os seus propósitos, não é? E é justamente isso. Tá vendo que legal? O que não é cortado? Ué, pelo jeito aqui é nada, não é que essas facas devem ser uma porcaria, porque é isso o fato. As pessoas aqui, o elas, que é o sujeito agente, é que a gente dá o foco, que essas pessoas estão descontentes, não é? Descontentes, perdão, descontentes com essa situação aí toda, e apagamos o objeto aqui, ó, não é? Para quê? Que necessidade tem de dizer o que elas não cortam, o que se realmente elas não fazem o que deveriam, né? Olha que coisa interessante. Eis aí a nossa língua portuguesa. Ficou claro para você? Entendeu? Então, maravilha. Olha, gente, vamos lá. De novo, sem querer ser redundante, pedidos. Por favor, o senhor poderia nos dar mais exemplos aí? Como já havia falado, se você já entendeu, você pode passar o vídeo para frente para fazer o exercício aí na sequência. Mas vamos lá aqui, para pedido de algumas pessoas, para atender a todo mundo, não é? Aqui, olha só, dizer que as mulheres e idosos guiam mal, guiam o quê? Você viu? Não há necessidade, não é? Por quê? Todo mundo sabe que não é um trator, não é, gente? É um carro aqui, né? Então, olha só, não há necessidade do complemento verbal aqui. Por isso que a gente fala, o verbo está com o complemento elíptico, como esse aqui do prefeito, ó. O ex-prefeito deixou uma dívida impagável. Quem vai pagar? Olha lá. Vocês viram? Então, pode pôr, não é que é errado que você coloque. Agora, é óbvio que se você coloca também, você está deixando claro, não é aqui, o que você quer falar, não é? Aqui no caso, você deixou clara a proposta, olha lá, ó, que é ao sucessor, né? Se você quisesse. Mas se não quisesse também, todo mundo sabe que quem vai pagar é o próximo que pega a prefeitura. Sempre é assim, quando consegue pagar, né? Enfim, olha lá, ó, grandes bancos e financiadores pedem socorro. Banco, gente, e financiador grande só vai pedir, para mim não vai, né? Porque eu não vou poder ajudar. Então é uma coisa meio lógica se a gente pensar, né? Para quem? E ao governo. Olha que legal. Então ficou aí, né? Desculpa aí, piadas à parte, etc. Mas é cabível, não é? O aluno perceber que alguns verbos, por terem seus complementos implícitos, pela não necessidade de mostrá-los, eles funcionam, então, com a transitividade normal deles, ok? Não vai esquecer. Então, não vá falando que esses verbos são intransitivos, porque o complemento não está ali, né? Para não fazer coisa errada por aí, ok? Agora, vamos lá. Vamos fazer o nosso exercício. Prepare-se aí. Vamos mais um pouquinho, ó. Treinando, ok? De novo aí, não é? Vamos fazer aquele esquema. Você já sabe como funciona. Paradinha e aí responda, ok? A questão é essa. Você tem aqui 3 propostas, você vai analisar o que está incorreto sobre essas propostas e vamos ver se você chega a uma conclusão. Então, olha lá, ó, na segunda chuva de primavera, o camponês semeia o milho e em janeiro colhe. No futebol, há verdadeiros craques que, no entanto, rendem muito pouco. É que eles bebem. Olha só. E a principal meta da propaganda é induzir o povo a consumir. Meninos e meninas também, digamos assim, né, sem
Meninos, fica bom, porque todo mundo sabe que estamos colocando todos juntos, não é? Na mesma situação. Alunos, alunas, estudantes, curiosos da língua. Seja aí, ó, esperto agora para acertar essa questãozinha. Vamos lá, aquela paradinha no vídeo. Você lê as questões e responda para mim. Ok? Beleza? Bom, então agora, resposta. Vamos ver se você acertou aí? Olha lá, aí, os 3 enunciados são exemplos de verbos transitivos, olha, que se tornaram, olha isso, intransitivos. É a primeira coisa que nós, professores aí, já de algum tempo, né, ouvimos dos meninos. Por quê? A análise mal feita de olhar um verbo, só olhar o verbo, e não perceber o contexto em geral. Então, fica aí para você um belíssimo exercício com questões aí, 4 questões corretas, informações essenciais para que você consiga entender melhor esses tópicos. Espero que estejamos, não é, fornecendo informações boas para vocês aí, queridos ouvintes. Vamos lá, continuando? E agora, vamos fazer o que? O último, o derradeiro? Olha só, você fala, graças a Deus já estava na hora, né? Então, olha isso, mais um pouquinho. Vamos ler essa frase? A meta do governo é produzir mais. Olha só isso. Então, como se vê, o verbo produzir, embora seja transitivo direto, não é? Produza alguma coisa, não vem acompanhado de nenhum objeto. Então, uma questão mais simples, simplesmente aqui marcar uma respostinha, não é? Você já sabe como é que funciona. E essa ausência desse objeto indica o quê, meu querido? Vamos lá? Sua vez aí. Paradinha, responda e eu volto na sequência com você. Ok? Vamos ver a resposta então? Olha só. Aqui, letrinha, opa, aí, isso, agora apareceu lá. Aí, simples, foi o que nós falamos, é a extensão da proposta verbal, não é? A ampliação disso dali. Então, produzir o quê? Não, nós não colocamos, nós não restringimos. Você poderia ter falado produzir milho, aí é só milho, porque a informação que você colocou foi essa, aqui você não colocou nenhuma. Então, é a extensão desse verbo, do significado desse verbo, olha lá, ó. Quer dizer, associando a qualquer tipo de produção, você pode ser até irônico, produzir corrupção, produzir o quê? Desgoverno e etc. Espero que vocês, meninos, meninas, pessoas, conhecedores em geral, curiosos, tenham gostado. Esse vídeo aí é sempre um apoio, nós estamos fazendo isso, não é? Por questões, vamos dizer, os alunos e as alunas, que às vezes precisam rever uma matéria, um tópico, essa é a nossa proposta. Então, por favor, inscreva-se aí no canal, deixe o seu like, sempre, isso é muito importante para nós também, melhorarmos o nosso trabalho sempre. E agora, nas próximas semanas, e nos próximos meses também, nós disponibilizaremos exercícios que são do Google Forms, para você fazer em casa, com o gabarito já autoexplicativo. Isso é muito importante, é um outro pedido que as pessoas me fizeram. Então, é isso daí. Fiquem na paz. E a gente se vê com a próxima aula aí no nosso canal. Valeu! Até mais, meninos. Obrigado.